Bom dia! Essa semana a gente falou um pouquinho de selim, vocês pediram, então a gente veio aqui falar com um bike fitter profissional para mostrar para vocês como que se escolhe o selim ideal. Bom galera, vocês perguntaram e eu estou aqui com o Cícero, que é educador físico, é um profissional especializado em bike fit. Então ele tem curso aqui no Brasil, curso no exterior, e hoje no Brasil é um dos profissionais mais ranqueados quando a gente fala em bike fit. E a dúvida da galera, principalmente depois que o Edu postou o vídeo na terça-feira falando um pouquinho de selim, é como a gente escolhe realmente um selim. Ou seja, cheguei numa loja, eu posso comprar qualquer selim? Ou existem ferramentas, existem maneiras da gente descobrir qual é o melhor selim para cada corpo, para homem, mulher, se a pessoa é mais magra ou mais pesada. E aí, como que a gente descobre isso? Então, Cícero, obrigado aí pela sua atenção. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizar a galera pelo canal aí, que é sensacional, as informações são sempre bacanas e tá levando essa informação para o máximo de gente é bem bacana. Bom, vamos começar pelo primeiro ponto. Entrei numa loja e quero comprar um selim. Primeira ferramenta que provavelmente todo mundo já conhece é a ferramenta de medição de distância de isquio, né? Aquela espuminha que você senta e você mede a distância do seu isquio, que são aqueles dois ossinhos do quadril que a gente apoia quando a gente senta. Se você reparar, quando você senta numa cadeira fofa, quando você levantar vai ficar aqueles dois buraquinhos. Aqueles dois buraquinhos ali são as distâncias dos seus isquios. Definiu a distância do seu isquio, a gente já sabe qual é a largura do selim que você vai utilizar. Esse é o primeiro ponto, e não é o único ponto. Agora, o segundo ponto para você definir qual é o melhor selim para você. Que tipo de uso você vai ter a bicicleta? É uso urbano? É uso esportivo amador? Que tipo de bicicleta você está usando o selim? Não adianta nada você entrar numa loja, se você pratica mountain bike, e comprar aquele selim largo. Dessa largura, selim de bike de passeio. Não faz sentido. A gente, inclusive, Cícero falou no outro vídeo que se a característica também da pedalada da pessoa, se ela imprime muita força no pedal e não fica ali muito sentada no selim, a gente comentou que talvez um selim muito acolchoado não seria ideal. Já uma pessoa de passeio que fica sentada, que fica mais tempo ali em contato com o selim e com o peso ali, isso existe mesmo, né? Exatamente isso. Se a pessoa está buscando uma bicicleta que ela vai passear, que ela vai usar no seu dia a dia para fazer um pedalzinho de 30 a 40 minutos ali como atividade física, o selim mais confortável, com maior acolchoado, porque ele não vai ficar subindo e descendo, ele não vai ficar mudando a posição do selim que traga conforto para ele. Geralmente esses selins são mais largos e maiores para trazer esse conforto. O terceiro ponto, que é também de extrema importância, é saber qual selim você vai comprar. Existem vários modelos de selim, geralmente as marcas trabalham com modelagens iguais. O que vai mudar é a nomenclatura que cada marca usa e as cores, o modelo que cada marca usa. Eu estou com alguns selins aqui para mostrar para vocês, que eu vou mostrar e vou falar o porquê que ele é utilizado. Vamos começar com um selim que a gente chama de flat, tá? Que é um selim que ele é extremamente plano. Tá? Por que esse selim é plano? Um segundo ponto, o terceiro ponto que eu ia comentar com vocês, é a questão de mobilidade de quadril. O quanto esse indivíduo consegue mover o quadril dele sem que a lombar ou sem que a coluna dele faça o movimento junto com o quadril. Ou o quanto esse indivíduo consegue deitar o tronco dele sem que esse quadril dele movimente junto com o tronco. A gente estava discutindo isso há um tempo atrás e eu tive uma dificuldade em relação a essa questão mobilidade. E o Cícero estava me explicando que é justamente aquele alongamento, onde a gente vai ficar em pé e tentar inclinar o corpo. Fica um pouquinho só para mostrar um negócio para a rapaziada lá. Se vocês observarem, ó, ele tem um certo encurtamento na parte torácica dele e ele não consegue movimentar, dissociar, que a gente chama, dissociar o tronco dele do quadril dele. Ele é um indivíduo que jamais a gente vai indicar um selim flat.
tá? Porque ele não consegue deitar o tronco dele sem que o quadril dele vá para frente. Tá? Então, se ele precisa trabalhar com esse quadril mais encaixado, porque ele não consegue jogar o tronco dele para baixo, não tem por que usar esse selim. Esse é o tipo de selim para indivíduos que têm muita mobilidade pélvica e muita mobilidade de tronco, onde você consegue inclinar o tronco da pessoa e ele não vai movimentar, não vai obrigar o quadril dele a movimentar junto com o tronco. A pessoa consegue movimentar o quadril dela sem prejudicar essa flexão de tronco dele. Esse é um selim que ele é wave. Se vocês observarem, ele tem uma sela aqui. Esse selim eu indicaria para o Fernando. Por quê? Porque esse selim é o tipo de selim para o indivíduo que encaixa a pelve dele aqui e deita o tronco dele até um certo limite. Ou seja, você não vai deitar muito o tronco dessa pessoa aqui. É um indivíduo que anda com o tronco mais ou menos deitado e nem muito em pé. E o que vai acontecer, Cícero, se eu, que não tenho essa mobilidade, usar um selim flat? O que eu vou sentir? O que vai acontecer? Essa pergunta é bem bacana, é interessante a gente falar. Se você pega um indivíduo que não tem uma mobilidade pélvica interessante, coloca aí nele nesse tipo de selim e você deita o tronco dele aqui, você vai imaginar que o tronco dele está deitando e a pelve dele está entrando. É só você pensar na sua coluna. Sua coluna são vértebras que elas são juntas. Então, se você imagina meu braço aqui como meu tronco, quando eu deitar esse tronco, que essa pelve precisar dissociar do tronco, o quadril dele não deixa. É exatamente o que ele fez quando ele estava em pé ali. Ele tentou deitar o tronco, o quadril dele não deixa. O quadril dele, quando ele deitar, o quadril dele vai para frente. Isso vai fazer essa musculatura que a gente chama de quadrado lombar estirar, ficar uma musculatura alongada. Isso vai gerar uma dor excessiva na lombar dele. Então, se você sente dor na lombar, pode ser a escolha do selim. Possivelmente. Não é a única coisa que causa dor na lombar, mas eu acredito que um dos principais motivos disso pode ser a escolha do selim. Eu sinto muita dor na lombar, já sofri mais. Eu já troquei o meu selim e eu acredito, sinceramente, que era o selim. Tem uma relação, sim. Tem uma relação porque o selim flat ele permite você deitar o tronco, mas você não consegue deitar o tronco. Então você vai deitar o tronco até um ponto que você não consegue, vai doer a sua lombar. O que você falou é importante também, não é o único ponto que faz a sua lombar doer. Tá? Existem outros fatores aí que vão fazer também a sua lombar doer. Um outro modelo de selim também que as marcas têm é o semi-wave. Ele não é nem muito flat e também nem muito wave. Ele tem uma leve curvatura para o indivíduo de baixa ou média mobilidade. Tá? Todos esses parâmetros eles são importantes. Mas é importante salientar que definido o selim na loja, você comprou o selim para você. Para você saber realmente se esse selim vai ficar perfeito para você, só testando em cima da bicicleta, só testando durante um bike fit, tá? Porque eu falo durante o bike fit porque você comprou o selim, você mesmo instala na sua bicicleta. Isso ocorre muito no estúdio. Às vezes o cara está com um selim muito bom para ele, mas o selim está na posição errada. Então nem sempre o problema é só o modelo, só a largura de selim. Às vezes é o posicionamento do selim na bike, que você não está sentando na parte correta do selim, e a gente consegue resolver isso só movimentando o selim. Então, gente, o ponto de partida, normalmente, a gente já comentou isso em outro vídeo, é quando a gente coloca o selim ali, a gente tentar deixar ele no nível 0. Mas isso, como a gente falou, é um ponto de partida e não serve para todo mundo. Então, às vezes, a pessoa tem que ter uma inclinaçãozinha no selim, né? Isso. O 0 vai ser a posição neutra que a gente vai iniciar o ajuste. Lá no final do ajuste, você viu que o selim é ideal, você viu que você colocou a pelve dele no lugar certo. A pessoa tem um pouquinho de incômodo no bico do selim quando ele deita, um pouco de incômodo em outros pontos, às vezes você precisa nivelar ele um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, muito pouco. Tá? Não existe padrão, isso não é uma padronização, isso é individual de cada pessoa. Tá? A gente tem que respeitar os princípios da individualidade biológica, que isso é fundamental para um bom bike fit. E nas bikes full suspense? Nas bikes full aí a gente tem um padrão de usar ele um pouquinho inclinado para baixo, porque quando você senta a suspensão vai abaixar, ela vai funcionar e vai fazer o selim nivelar. Isso é um erro que muita gente comete
bota o cilindro zero numa bike full e na hora que senta, esse cilindro vai mudar. Ele inclina. Isso vai variar, não é? Às vezes você usa uma suspensão full e você trabalha com ela mais cheia. Essa é característica da pessoa. Eu, por exemplo, quando andava de full, eu não deixava ela funcionando tanto. Já existem pessoas que deixam ela bem molinha. Isso vai alterar nesse Muito, vai alterar muito porque o quanto ela abaixar é o quanto o cilindro vai levantar. Tá? O peso da pessoa também é importante, porque o peso da pessoa faz a suspensão trabalhar mais ou menos. Tá? Então, é uma regra trabalhar na full com o cilindro inclinado, mas não existe um padrão de quanto a quanto. Tá? Existe que geralmente a gente vai até menos 3 graus de inclinação, mas pode ser que você precise para mais, você precise para menos. Isso é individual, a gente não pode falar que isso é uma regra geral. Uma das formas de saber isso é se a pessoa está escorregando, né? Se a pessoa estiver escorregando demais, possivelmente ele está muito inclinado. Se ele é inclinado para frente. Possivelmente. Mas como ele falou, o bike fit ele é importante porque aqui na hora, a pessoa pedalando, com a ferramenta necessária, com todas as ferramentas aqui que a gente usa no bike fit, ele vai conseguir identificar isso. E também a gente testa cilindro, né? Durante o bike fit, se o seu cilindro que você chegou aqui, ele não é o adequado para você no fim do ajuste, no estúdio a gente trabalha com outros cilindros para testar e tentar indicar um cilindro melhor para você se você não comprou. Isso aí vai depender do que você quer, tá? Da liberdade que você vai dar para o bike fitter trabalhar com você. Mas o interessante é testar. Comprar cilindro por beleza é sempre o pior erro, é o erro mais comum que a gente vê no mercado. A pessoa olha aquele cilindro, acha ele muito bonito, ou o amigo comprou, alguém comprou, falou que é bom, talvez não seja bom para você. Ou por leveza, né? Que foi o meu caso. Eu isso. andava com o Speed Needle, esse era o cilindro que eu troquei, é um cilindro super leve. Muito. Ele não me machucava, mas eu sentia muita dor na lombar. E quando eu troquei de bicicleta, a bicicleta veio com outro cilindro e de repente a minha dor ela quase que sumiu. Aí eu estou passando, na verdade na minha ideia pode ser o cilindro, mas eu não tenho certeza. A gente vai fazer o bike fit ainda, para saber se o selim que eu estou é correto ou não para mim, porque eu também não tenho essa certeza. Bom, Cícero, homem e mulher, tem diferença de selim? Essa diferença ela está onde? Na largura, no conforto? O que diferencia um selim de um homem e de uma mulher? Bom, isso é um fator importante a gente discutir, porque é uma dúvida que eu tenho muito também no estúdio. E sim, existe cilindro específico para mulher. Tá? Anatomicamente, o quadril feminino é um quadril maior. O quadril feminino, por características anatômicas, ele é um quadril maior. Então, os isquios vão ser isquios mais separados. E as partes moles da mulher são diferentes das partes moles do homem. Então, características de cilindro femininos, eles são mais largos, e geralmente eles têm aquela cavidade no meio dele para trazer um conforto maior para a mulher. Tá? A mulher ela tem um ponto de contato muito maior do que o homem no cilindro. Então, aquela cavidade específica para a mulher ela é importante ter. Tá? É importante sempre mulheres buscarem cilindros femininos, porque ela vai ter, com certeza, um conforto melhor ao sentar no cilindro. O restante é tudo igual, waver, flat e semi-wave. E a questão de mobilidade pélvica e mobilidade de tronco, isso é normal para todo mundo. Desenho do cilindro feminino é diferente por característica anatômica feminina. Tá? Ou seja, a escolha do selim ela é a mesma para o homem e para a mulher. A diferença é que existem cilindros para homens, existem cilindros para mulheres, pelo encaixe ali da genitália e essas coisas. Uma outra dúvida é o comprimento do selim. Recentemente a Specialized, se não me engano, lançou, não tão recentemente, acho que já faz 1 ou 2 já anos, tem um tempinho. mas ela lançou um selim mais curto. Isso faz diferença? Olha, aquele cilindro com um bico mais curto que a Specialized lançou, ele é uma forma de você eliminar um pedaço do cilindro que o ciclista não usa. Tá? O bico do cilindro, dificilmente você vai ver alguém sentado. Se você vê alguém sentado no bico do cilindro, fala com ele que ele está errado. Tá? Ele está se machucando. Tá? Então, penso eu, não sei qual foi a ideia da Specialized ali, que aquela ideia de tirar o bico do cilindro ali, é um simples fato de ser um pedaço que você não usa. Tá? Então,
Vai trazer um pouco mais de conforto para quando a pessoa for levantar, você tem um bico a menos para agarrar o bretelle, para agarrar a bermuda aqui. Quem pedala sabe que quando às vezes você levanta a bermuda, agarra no bico do sininho, isso atrapalha, faz você perder ali a potência de pedalada um pouco. Não vejo outra explicação para aquilo. Tá? Então eu vou me ater a falar o que eu penso sobre aquilo ali. Não sei se isso é o que eles acham, que eles tiveram a intenção de fazer, mas penso que é só por isso, tá? Só por essa questão de conforto e de eliminar o que a pessoa não usa no selim. Então, se você é como eu me movimento muito no selim. Eu estava inclusive falando com o Cícero, que principalmente em subidas ou quando eu faço muita força, eu sento na ponta do selim. Então, é mais uma coisa aí que eu vou fazer um bike fit com ele, vou filmar e vou tirar essas dúvidas para vocês também, já usando o meu próprio bike fit ou os problemas que eu identifico, as minhas dores e tal, e tentar passar um pouquinho mais sobre bike fit para vocês. Bom, e outra pergunta que o pessoal fez muito, mandaram inclusive no direct para a gente, é que tipo de sinal que indica que o selim pode estar errado, e a maioria falou em dormência. Eu vejo dois tipos de dormência, na verdade eu já senti uma eu sinto ainda, que é justamente a dormência na genitália e a dormência no pé. Esses dois sinais, eles têm a ver com o selim ou uma questão mais de ajuste, ou o que é isso aí? A dormência na genitália, provavelmente 2 pontos são primordiais aí. Possivelmente o selim está na posição errada e você está sentando na posição errada do selim, tá? Ou você está andando com o selim errado. São as 2 possibilidades mais concretas. Se a gente ajusta, coloca você na posição perfeita do selim e essa dormência continua aparecendo, o selim está errado. Tá? Aquela inclinação minha que não está suficiente para o selim que eu estou usando. É a mobilidade que você tem ou não tem, não está condizente com o selim que você está usando. Tá? A dormência no pé, eu nunca li nada que fala que isso tem relação com o selim. Dormência no pé, geralmente, ela está relacionada com o posicionamento do taco da sapatilha. Tá? Provavelmente ele está posicionado na posição errada do pé. Existe um protocolo para a gente colocar esse taco na posição corretinha e se ele está na posição errada, vai trazer dormência para o seu pé. Tá? Então, dormência do pé, eu nunca li nada que fale sobre isso. Penso eu que não tem nada a ver. Nunca vi nenhum bikefitter falar sobre dormência no pé estar relacionada com o selim. Bom, galera, então se você tinha essa dúvida e se você tem alguma outra dúvida que a gente não conseguiu responder aqui, coloca nos comentários. Eu vou estar com o Cícero outras vezes, a gente tira essa dúvida através dos comentários, manda e-mail, direct pra gente, sempre que dá a gente responde. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se tem alguma outra dúvida sobre o bike fit, a gente vai ter outra oportunidade, coloca aí também. Obrigado. Obrigado a vocês, galera. Se inscreve no canal lá, cara, que o canal é massa, tá trazendo informação de qualidade pra galera. Não deixem de inscrever, comentar e falar com os amigos passarem lá, porque a gente vai tentar dar uma pincelada em várias coisinhas legais aí. Se você quiser fazer um bike fit com o Cícero, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo os contatos aqui do Vitória Bike Fit, o Instagram que ele tem também. Então só dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Vocês conseguem entrar em contato diretamente aqui com o escritório do Cícero.